everybody, it's me, your English teacher, Roberta. Então vamos à nossa aula 5, direcionada com relação às matérias. Ainda estamos na revisão do 6º ano. Aula 5, porque nós tivemos as duas primeiras aulas direcionadas, 1 e 2, depois a correção, que foi a aula 3, e a aula 4, que foi aquela folha de atividades extras que vocês levaram da última vez, que era uma revisão de tudo que a gente tinha visto. Então, hoje nós vamos ver pronomes demonstrativos e o there be. Então, a única coisa que eu peço para vocês encarecidamente é prestem atenção. Precisar, volta o vídeo, assiste de novo. A matéria não é difícil, eu vou tentar explicar da melhor forma possível, da forma mais simples possível, porque ninguém merece assistir um vídeo de 20, 30 minutos, que é o que geralmente tem nos nossos vídeos, e ser um negócio assim que vocês não conseguem entender. Então, vamos lá? Os pronomes demonstrativos, nós vamos começar, eles vão servir para a gente poder demonstrar, apontar ou referir-se a algo ou a alguém. Por exemplo, em português, este que eu estou segurando aqui, vocês não estão vendo, é o meu celular. Então, esse nome, este, é um dos pronomes demonstrativos em inglês. Aquele ali que está ali fora, na garagem, é o meu carro. Então, aquele também é um pronome demonstrativo. Geralmente, a aplicação dos pronomes demonstrativos é para perto e para longe, e singular e plural. É o que a gente precisa saber. Qual é o que a gente usa para perto e para longe e qual é o que a gente vai usar para singular e plural. Então, eu fiz um resuminho aqui para vocês poderem entender. Essa página é a página mais importante dessa matéria. Vocês aprendendo essa página, resolveu o problema de vocês. Então, eu tenho no singular, eu tenho this e that. No plural, eu tenho these e those. E quando eu vou usar? Quando o negócio estiver perto de mim, eu vou usar o this e o these. No caso, this is my phone, porque eu estou segurando o meu celular, porque ele está aqui bem pertinho de mim. Ou these are my phones, é dois, o meu e um do Ariel, estão aqui na minha mão. Então, tá pertinho de mim. Eu usei this e these. Agora, that e those eu vou usar para um negócio que está mais longe, That is my car, porque o meu carro não está aqui pertinho de mim, está lá na garagem, lá fora. Ou lá fora tem mais 2 carros estacionados. Those are my neighbor's car. São os carros dos meus vizinhos. Está no plural, então eu vou usar those. Nessa fotinha também dá pra gente entender, This, porque a mãozinha tá aqui quase tocando no livro. E é um livro só. These, a mãozinha tocou nesse monte de livros, são vários. A mãozinha tá longe da mesa e do livro. O livro chega e ficou petitinho, That, porque tá longe. E those, tá longe, mas é mais de uma coisa. Em português, o this ele serve para este, esta, isso. O that ele vai servir para esse, essa, isso, aquele, aquela, longe. E o this e o those é a mesma coisa que os de cima, só que no plural. Então, this, perto. Coloquei um exemplo, This is a pen. A caneta tá bem perto do moleque. Rapaz, olha o tamanho dessa caneta em relação ao moleque. Agora que eu fui ver que ficou muito desproporcional. Enfim, toca o bonde. That is a pen. Porque agora a caneta tá longe do moleque, tá vendo? Além de ser grande, é voadora, não tem nada. Enfim, é só para representar aqui para vocês. Então, de novo, eu usei this porque a caneta tá pertinho e that porque a caneta tá longe. E eu usei this e that porque era uma caneta só. Agora eu tenho these porque são várias canetas. Eu queria essas canetas, olha que bonitas. These are pens. E aqui as canetas estão longe, eu vou usar those are pens. Vocês repararam uma coisa? Que aqui era is, porque era this e that.
E aqui no these e no those eu usei are. Lembra do verbo be da outra aula? O is a gente vai usar para o singular e o are para o plural. Então, ó, tá vendo uma matéria dependendo da outra? Por isso que vocês precisam sempre se esforçar em aprender a matéria quando a gente explica. Então, é só vocês olharem. Quando eu vou saber se eu vou usar these ou those? Depende, se estiver perto ou longe. Quando eu vou saber se eu vou usar that ou this? Quando estiver perto ou longe. E quando é que eu vou saber se eu vou usar this e these? Quando for plural ou singular. Quando eu vou usar that ou those? Quando for plural ou singular. Ok? Aí aqui eu tenho as formas afirmativas e negativas e interrogativas. A gente não vai se prolongar muito a isso, porque é basicamente igual ao verbo be. This is, na negativa, this is not ou this isn't, ok? Se bem que é mais usado this is not mesmo, é desse jeito, this is not. E na interrogativa, o is vem na frente. No caso do this. E se for no caso do that is not, is that. E se fosse no caso do those ou do these, que são os plurais. These are not, are these. Ou se fosse no caso do those are not, are those, ok? Do mesmo jeitinho que a gente faz o verbo be, a gente vai fazer com os demonstrativos. Então, a gente acabou aqui. Eu acho que aqui acabou a matéria dos demonstrativos. De novo, essa é a página principal para vocês estudarem, certo? Perto, longe, singular e plural. É o que vocês precisam se preocupar. Agora, a gente começa o there be, que é outra matéria. O there be, não tem nada a ver com o verbo to be, que é o ser ou estar, que é o que a gente estudou anteriormente, que a gente fez uma revisão, que era aquele I am, you are, que era o eu sou, ele está. Em português, ele significa, é o nosso verbo haver no sentido de existir. Por exemplo, eu falo assim em português: há 2 cachorros na minha garagem. É verdade, porque estão ali meus 2 cachorros, Lilith e Alfinha. Então, ou eu posso dizer, existem 2 cachorros na minha casa, porque realmente tem 2 cachorros na minha casa. Então, é nesse caso que a gente vai usar o there be. E como é que ele é formado? A gente coloca o there primeiro, sempre. E vai ser there is para o singular e there are para o plural. São só essas duas formas. Essa no plural, essa no singular. E a gente vai seguir o mesmo esquema do verbo be. Igualzinho. Se for negativa, nós vamos colocar there isn't. Aqui vai ficar there aren't, se for negativa. Se for fazer pergunta is there ou are there, do mesmo jeito. O que ele significa? Verbo haver no sentido de existir. Vamos ver alguns exemplos. Ó. A gente tem que prestar atenção no dia a dia, a gente vai usar ele como o verbo haver no sentido de existir e não como o verbo ter. Mas por que verbo ter? O que tem a ver o verbo ter? É porque quando a gente vai traduzir em português, geralmente a gente pode falar, tem um cachorro na calçada. Em português. Em inglês não dá para dizer o verbo have. Have a dog, não tem como. Esquece o verbo have, que é o verbo haver, que é o verbo ter em inglês. Nós vamos falar aqui de existir, ele sempre no sentido de existir. Se eu posso trocar em português o a ou existe por tem, eu vou usar there is. Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar muito não. A gente sempre vai usar ele no sentido de existir. Então, there is a dog on the sidewalk, porque tem um cachorro na calçada, ou eu posso dizer há um cachorro na calçada. Em português a gente geralmente traduz tem um cachorro, na tradução. Mas no significado é o verbo haver. A gente não pode, como eu disse para vocês, confundir o verbo there be com o verbo have, que é o verbo ter. Ó, eu tenho um cachorro. É posse. I have a dog. Aí eu vou usar I have a dog, porque eu tenho um cachorro. Agora, se eu quero dizer
tem um cachorro, existe um cachorro existe lá, ele está existindo, aí eu vou usar o verbo haver no sentido de existir. Vocês também não precisam se preocupar muito com isso. Eu só estou explicando porque precisava explicar. O que vocês precisam se preocupar é a formação dele. Que o there is é para singular e o there are é para o plural. Olha o exemplo. There is é sempre no singular. Então, there is a token in the picture. Porque tem um token, um tucano na imagem. Ó. Existe ou há um tucano na imagem, na figura. E o there are sempre usado no plural. There are horses in the country club. Desculpa estar assim meio desconfigurada, porque isso aqui é uma imagem, não fui eu que escrevi, não. Tirei da internet, fiquei com preguiça de escrever, ficou assim. Enfim, there are horses in the country club. Por quê? There are. Porque tem mais de um cavalo no clube, né? E por aí vai. E essa frase ficou muito mal traduzida. No clube country, Deus me livre. Eu colocaria country club mesmo, ou no clube, só clube. Ou então na hípica, eu tiraria country club e colocaria hípica, porque é uma palavra que a gente conhece mais. Gente, é uma coisa que eu, abrindo um parêntese, quando a gente vai traduzir um texto do inglês para o português, a gente precisa colocar o que mais se parece com o que a gente fala no dia a dia. No dia a dia a gente fala mais há um cachorro na calçada ou tem um cachorro na calçada? A gente fala tem. Então, na hora de traduzir a frase there's a dog on the sidewalk, eu posso muito bem dizer que tem um cachorro na calçada, porque é o jeito que a gente mais fala. Mas a gente sempre deve pensar que a estrutura da frase em inglês é o verbo haver no sentido de existir, ok? Mas é só um parênteses que eu queria abrir. Vamos voltar aqui para a parte importante que é o plural, que é o there are, e o there is, que é o singular. Aí eu coloquei aqui as formas, coloquei as mesmas frases que estavam lá para vocês verem a negativa e a interrogativa como é que é formada. Então, dessa matéria, essa aqui é a página principal que vocês precisam estudar. Aqui nós temos o singular, então é o there is, que nós vamos usar no singular. Na negativa é desse jeito que fica, na interrogativa é desse jeito que fica. Nós temos o plural, nós vamos usar o there are para o plural. Na negativa é assim que fica, na interrogativa é assim que fica. Então, o que vai ser importante para vocês das duas matérias? Voltando lá, essa é a página importante dos pronomes demonstrativos, que são esses 4. Novamente, this e that para o singular, these e those para o plural, these para perto, that and those para longe. São esses aí. Eu esqueci de mover o mouse, mas tudo bem. E essa página que é importante para vocês lembrarem do there be. Singular é there is, plural é there are, e essas são as formas negativa e interrogativa de cada um. Coloquei um outro quadrinho aqui para ajudar vocês a verem o there be. Achei meio exagerado, vai por esse daqui mesmo que fica mais fácil. Mas dá para vocês entenderem, né? Que essa é a forma afirmativa, a negativa e a forma interrogativa. Então, do que a gente viu até agora, ó, nós já estamos quase terminando a revisão do 6º ano, só está faltando essas duas matérias. Hoje nós fechamos os pronomes interrogativos e eu acrescentei mais uma que não está aqui, que eu achei depois, que é o there be, que foi o que a gente viu hoje também. Estava lá no 6º ano e eu acabei esquecendo de colocar, e é importante porque agora, no final do 7º, vocês vão estudar o there be no passado. Então, sem saber como ele era formado aqui, ó, no presente, vai ficar difícil vocês fazerem no passado. Então, por isso que é importante vocês aprenderem esse. Agora, vamos aos exercícios. Ignorem as coisas que estavam no meu plano de fundo. Eu já gravei o vídeo do 6º, estava lá no meu programa de edição. Tá lá finalizando. Então, vamos lá. Esses são os exercícios que vocês precisam fazer referentes a essa aula. Então, vamos lá. O primeiro exercício, vocês vão completar com os pronomes demonstrativos no plural. Eu estou afirmando que são os pronomes demonstrativos no plural. Então, vocês vão usar nesse exercício 1 só these
e 12, só aqueles com nome grandão. E eu estou afirmando que no exercício 2 vocês vão usar os demonstrativos no singular. Então, vocês vão usar this e that aqui, aqueles menorzinhos. E no final, né, aqui de cada frase, indica para você se é perto ou se é longe. Então, por exemplo, aqui eu tenho, não sei o que, are my dogs, perto. Então, se é perto, qual é o que é perto que a gente usa para o plural? Aqui, is my cat, qual é o perto que a gente usa no singular? Facinho, né? É só olhar na tabela. O exercício 3, escolha a alternativa apropriada para cada frase. Vocês vão olhar. Primeiro pensa, a frase é singular ou plural? Como é que eu sei se a frase é singular ou plural? Se tem is, vai ser singular. Se tem are, vai ser plural. Se tem s no final das palavras, é plural. Então, eu vou ver quais são as alternativas que eu tenho aqui. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho this, que é singular, e o 12, que é plural. Essa frase aqui, ela é uma frase singular ou plural? Então, vocês vão olhar qual é o que combina mais com essa frase. É o this. É o this. Tô dando spoiler. Por que é o this aqui? Que vai ser nessa frase, porque essa frase é singular e o único que é singular aqui é esse aqui. A mesma coisa vocês vão fazer nesse exercício 4, mas é assim, ó. O 4 é legal. Eu tenho a tradução da frase aqui, ó. Aqueles devia ser, tá? Aqueles são meus pais. Qual é o que a gente vai usar para aqueles em inglês? Qual é o que a gente usa para aqueles? Uma dica. Vamos naquele aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqueles, qual que é para aqueles, ó. Lembra que eu falei que essa aqui é a parte mais importante para vocês estudarem? Venham nesse daqui que vocês conseguem fazer o exercício de boa. Vejam a tradução e vejam qual é o que melhor se encaixa em cada frase. Agora, os próximos exercícios, eu não sei porque começou do 1 de novo, mas pelo menos dá para vocês entenderem que agora é sobre o there to be. Então, nós vamos usar there is ou there are aqui nessas frases, a mesma esquema, there is singular, there are plural. Como é que eu vou saber se a frase está no singular ou no plural? Gente, procurem S's nas frases, que aí eu vou saber que a frase está no plural. Ó, tá vendo? Tem um S aqui no dogs, ó. Eu sei que essa frase vai ser no plural, tá vendo? Tem um S aqui no glasses, ó. Tá vendo? Aqui tem escrito three, ó, three tables. Então, eu vou saber que é plural. Então, eu já sei que a frase é no plural, eu vou usar there are. A frase é no singular, eu vou usar there is. E aí, vocês vão pegar os exercícios, as frases do exercício 1, essas frases aqui, depois que vocês fizeram, vocês vão passar para negativa ou interrogativa aqui. Observe que é negativa ou interrogativa. Então, a letra A, ó, tá vendo? A letra A, vocês vão passar para negativa. Vou dar spoiler. Aqui é there are. Então, aqui é there are 2 oranges in the box. Por que eu sei que é there are? Porque tá escrito 2 oranges. São 2 laranjas, então é there are. Então, aqui eu vou passar para negativa. Vai ficar there aren't 2 oranges in the box. Passei para negativa essa aqui. Já a letra B, eu vou passar para interrogativa. Eu vou inverter. Vou usar aquele are there. De novo, voltando lá, qual é a parte principal que a gente vai precisar? Essa daqui. Olhando nessa daqui, vocês conseguem fazer as atividades. E esse daqui vocês vão completar o quadro para mim do Derby. O que é singular, o que é plural, na afirmativa, na negativa e aqui embaixo interrogativa, as frases e as possíveis respostas. Como assim possíveis respostas, Sora? Uai, gente, se eu perguntar alguma coisa para alguém, eu tenho aqui, ó. Is there a toucan in the picture? Tem um tucano na figura? Eu tenho duas possibilidades de respostas. Yes ou não. Yes ou no. Então, se eu tiver yes, eu vou colocar yes, there is. E se for não? No, there isn't. E no caso, se for com are? Yes, there are ou no, there aren't.
Onde eu vi isso? Lá no verbo to be, lembra? É igualzinho a forma da gente escrever as perguntas e as respostas no verbo to be. Ó, esse aqui eu dei spoiler, ó, coloquei para vocês que aqui era there are. Então, se aqui é o there are, só sobrou aqui para ser o there is, né? O is there. Mas, ó, aqui é pergunta, então vocês já sabem como é que faz, e aqui são as respostas. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O nosso atendimento continua no mesmo horário, segunda-feira de manhã, quinta-feira à tarde, sexta-feira de manhã, estamos aí sempre. Espero que a gente possa estar juntos pessoalmente logo. Vocês viram que vai começar a vacinação dos professores. Eu acho que depois que a gente for vacinado, que nós professores formos vacinados, as aulas presenciais voltem, eu espero. Porque a gente estando vacinado, vocês, a maioria de vocês que são crianças, são assintomáticas, vocês não passam os coronga para nós não passamos os coronga para vocês e vai ficar tudo certo. Um abraço para todos vocês e assim, não quero falar de coisa ruim, mas se vocês precisarem conversar, eu estou à disposição. Às vezes vocês estão com alguém doente na família, qualquer coisa assim, podem me chamar, viu? Vocês já têm meus contatos, eu tô sempre online nos horários que a gente combinou. E é isso. Por enquanto é só. Estudem bastante, prestem bastante atenção, façam as atividades, cumpram os prazos e beijo para vocês. Tchau.